primeira lei, lei da justiça espiritual, ou lei da ação e reação espiritual, causa, efeito. O que você faz aos outros, também faz a si mesmo. Avança-se espiritualmente quando o espírito toma consciência dos seus erros, atos contra outros seres da criação, e os repara. Muita gente justifica o seu ateísmo com a máxima: se houvesse realmente um Deus, ele não permitiria que existissem essas injustiças no mundo. Qual é a sua opinião a esse respeito? Que se trata de uma ideia baseada num conhecimento incompleto da realidade espiritual, que conduz a interpretar certas situações dramáticas da Terra como fazendo parte de uma injustiça. Porque imagina-se que a vida do ser começa com o nascimento do corpo físico. Se considerarmos que a vida do ser humano se inicia com o nascimento, chegaremos à conclusão inevitável de que o mundo é injusto e de que, se existe um Criador, se trata de um Criador igualmente injusto, pois parece que favorece desde o princípio algumas criaturas em detrimento de outras. Por acaso não há seres que desde o seu nascimento já vêm ao mundo com uma perspectiva de vida cheia de desgraças, seja porque nascem com deficiências, ou em extrema pobreza, ou em famílias que não as querem, enquanto outros parecem ser os favoritos da providência, porque são mais espertos, mais belos, mais amorosos, mais amados ou mais perfeitos? Mas se considerarmos que essa vida nada mais é que um breve episódio na vida de cada ser, e que este episódio é a exata continuação e consequência de uma série de episódios anteriores, cujo roteiro se entrelaça perfeitamente com as circunstâncias em que o espírito se encontra na vida atual, começaremos a compreender aquilo que antes nos parecia incompreensível e, por isso, injusto. Absolutamente todos os espíritos partem do mesmo ponto. Todos os seres espirituais são criados iguais como um princípio vital espiritual, ignorante e inconsciente, mas com a potencialidade de evoluir constante e indefinidamente, até alcançar as mais elevadas cotas de amor e sabedoria, através da soma de experiências de incontáveis encarnações. As únicas diferenças entre uns e outros residem no momento em que foram criados, ou seja, na idade do espírito, uma vez que o processo de criação de vida espiritual não termina nunca. Enquanto uns iniciaram essa caminhada há bilhões de anos, antes mesmo da sua galáxia não passar de uma nebulosa em formação, carregando nas costas incontáveis encarnações do mundo físico, outros apenas acabam de iniciar o seu processo evolutivo, quer dizer, são espíritos jovens. Dependendo das suas ações e decisões, o seu caminho evolutivo será reto ou tortuoso, lento ou rápido. Por acaso vocês não têm observado que há pessoas que desde a infância demonstram uma grande maturidade que não é própria da sua idade, com uma grande capacidade para amar e compreender, enquanto outros, sendo adultos ou velhos de corpo, são ainda imaturos no seu comportamento, até o ponto em que parecem ter menos idade do que a que aparentam fisicamente? As diferenças que observam entre uns espíritos e outros em relação à sua capacidade espiritual, aparentemente inata, deve-se à maior ou menor idade do espírito e ao maior ou menor aproveitamento que retiraram das encarnações para o seu progresso espiritual. As diferenças que observam nas circunstâncias da vida, que parecem fruto do destino, correspondem, portanto, às consequências das decisões que esses mesmos espíritos tomaram em vidas anteriores e no período de vida em que não estiveram encarnados. E como os atos da vida atual têm a ver com os vividos no passado? Existe uma lei universal a que podemos chamar lei da justiça espiritual, lei de causa e efeito ou lei de ação e reação espiritual, que diz mais ou menos que o espírito recebe exatamente o mesmo que dá. Na realidade, equivale a dizer que o que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. A consequência disso é que cada espírito deve enfrentar as circunstâncias que ele mesmo criou, de maneira que muitas das circunstâncias adversas que o espírito enfrenta numa vida
são consequência ou efeito de uma causa que ele mesmo criou numa encarnação anterior. Por que é uma lei universal? Ora, porque o espírito não pode ser feliz nem pode progredir na sua evolução espiritual sem ter confrontado a si mesmo e ter resolvido aquelas circunstâncias, aqueles atos que realizou contra as leis universais e contra os demais seres da criação. Se pela lei do livre-arbítrio o espírito é livre para escolher o caminho que quiser, de tomar as decisões que julgar convenientes, pela lei da justiça espiritual, deve saber que cada ação que realiza tem as suas consequências e que, finalmente, cedo ou tarde, estas acabarão por afetá-lo. Dito de outra forma, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Quer dizer, se alguma coisa nos pareceu correta como emissores, também deverá parecer justa como receptores e vice-versa. E se não gostamos de receber o mesmo que fizemos, é porque havia algo no que fizemos que não era tão bom. Porque o que não é bom para nós, também não é bom para os outros. Vocês ouviram o que muitos grandes profetas, inclusive o próprio Jesus, disseram. Não faça aos outros o que não quer que façam a você. E faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Conhecendo a lei de ação e reação, deveria acrescentar-se a estas máximas uma nota. Não faça aos outros o que não quer que façam a você, porque afinal está fazendo a você mesmo. E faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, porque na verdade está fazendo a você mesmo. Nesta máxima, o que faz aos outros também faz a si mesmo, se encerra o princípio da justiça espiritual. Por que a chama de lei de ação e reação espiritual? Porque, de certo modo, se assemelha à terceira lei de Newton, ou lei de ação e reação da física clássica. Para quem não está familiarizado com ela, esta lei diz algo como: sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, simultaneamente recebe dele uma força de igual intensidade e de sentido oposto. Quer dizer, se dois astronautas estão no espaço agarrados pelas mãos e um deles decide empurrar o outro, ele mesmo será deslocado com a mesma força que exerceu, mas em direção contrária. Os efeitos da lei de ação e reação da física são bem conhecidos por aqueles que já dispararam com uma espingarda ou arma semelhante. Sabemos que, no disparo, a espingarda exerce uma força sobre a bala que a empurra para fora a grande velocidade. Mas, ao mesmo tempo, a bala exerce sobre a espingarda a mesma força, mas em sentido contrário. Esta força, devido à existência da lei de ação e reação, é conhecida na gíria das armas como coice. E é tão forte que a quem não for treinado pode causar lesões no ponto de apoio da arma. Então, a nível espiritual, de forma análoga a esta lei de ação e reação física, a lei de ação e reação espiritual nos diz que todo ato realizado sobre os outros será devolvido a nós na mesma medida. O que implica na prática é, como já disse, que tudo aquilo que fazemos aos outros, na realidade, estamos fazendo a nós mesmos. Esta é a base da justiça espiritual, já que cada um se verá confrontado com as suas próprias ações, e cabe a cada um a decisão de modificar a sua conduta ou não, depois de experimentar as consequências dos seus atos. E como essas ações dirigidas aos outros se repercutem na evolução espiritual? O efeito destas ações, se tiverem sido contra a lei do amor, é como um peso que impede o espírito de se elevar até níveis mais altos de evolução. Por outro lado, as ações em sintonia com a lei do amor atuam como a chama do queimador de um balão. A chama, ao aquecer o ar, aumenta o nível vibratório das moléculas de gás e diminui a densidade do ar no interior do balão, o que lhe permite a elevação às zonas da atmosfera menos densas. Da mesma forma, as ações a favor da lei do amor aumentam a vibração do espírito e permitem a ele, assim, ascender às regiões do mundo astral de maior vibração, quer dizer, de maior nível espiritual. Não vejo essa lei sendo cumprida ultimamente.
Por acaso não existem assassinos, criminosos e genocidas reconhecidos que nunca são levados perante a justiça e morrem tranquilamente pela idade? Olha, o fato de o efeito associado a uma causa ou ação determinada não se verificar de forma imediata pode dar a impressão ao encarnado de que não existe justiça, por não ver o criminoso responder pelos seus delitos na mesma encarnação. É certo que, numa só vida, muitos delitos ficam impunes, sobretudo os praticados por aqueles que ocupam posições de poder terreno. Nesses casos, acontece que os que atuaram contra a lei do amor, prejudicando outros espíritos em vidas posteriores, enfrentarão as consequências dos seus atos. Imaginemos um governante que foi o causador de guerras e deu as ordens para torturar e condenar milhares de pessoas à morte. Devido ao seu poder, nunca foi julgado nem condenado por nenhum tribunal da terra. Tenha certeza que aquelas contas que não pagou na dita vida ficam pendentes para as próximas, e o carrasco de ontem pode ser a vítima, aparentemente inocente, de amanhã. Isso é o que significa a frase: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Pois o que a justiça terrena deixa por resolver, não tenha dúvida de que a justiça espiritual resolverá. Entretanto, saiba que a intenção deste sistema não é castigar, mas sim ensinar. Em qualquer caso, todo espírito que provocou danos fica em dívida para consigo mesmo, e para poder avançar, é necessário primeiro que se dê conta dos danos realizados, e segundo, que os repare. No extremo oposto, não existem pessoas que praticaram o bem durante a sua vida e em troca sofreram calúnias, foram torturadas e assassinadas? Também deve-se ver o outro lado da moeda da lei da justiça espiritual, pois aqueles que atuaram em conformidade com a lei do amor e que receberam a ingratidão, a incompreensão, a oposição, a violência, a tortura ou a morte em troca do bem que fizeram, por parte de seus contemporâneos, podem estar certos de que os seus atos serão recompensados no mundo espiritual, que é um mundo verdadeiro e que não está sujeito às leis arbitrárias dos homens. É isso que significam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, refere-se aos humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E por que deve haver um atraso entre a ação e a reação? Ou seja, entre o ato e as suas consequências sobre quem o comete? Não seria mais justo que a ação e reação fossem imediatas? A reação ativa-se no momento em que se realiza a ação, ainda que não se torne efetiva imediatamente. Se a ação é a favor das leis espirituais, receberemos uma bonificação espiritual, enquanto se for contra, dizemos que se contraiu uma dívida espiritual. A colheita dos frutos demorará até que o espírito conclua a etapa em que está a prova. Ou seja, quando finalizar a encarnação, da mesma forma que quando se realiza uma prova, não se conhece a nota até terminar completamente a prova, nem se fica esperando para continuar com o exercício seguinte até o professor corrigir o exercício recém-terminado. Quando se trata de um ato a favor das leis espirituais, em algum momento receberemos do mundo espiritual a compensação pertinente, ainda que não seja imediatamente, tal como um trabalho por encomenda. Apenas se recebe o pagamento quando o trabalho for concluído, e não enquanto se está efetuando. Esta recompensa espiritual traduz-se no final das contas numa subida do espírito a esferas de maior evolução, onde habitam espíritos mais afetuosos, depois de concluída a encarnação. No caso de dívida espiritual, a reparação esperará até que o espírito decida por sua própria vontade pagar voluntariamente o dano que causou, o qual implica necessariamente que o espírito tenha tomado consciência da sua própria ação. Pela lei do livre-arbítrio, não se pode obrigá-lo a fazer isso. Será o espírito que o decidirá quando chegar o momento de enfrentar essas circunstâncias.
Mas se quer avançar espiritualmente, inevitavelmente, cedo ou tarde, deverá confrontar-se com elas e reparar os danos que provocou. Enquanto isso não ocorrer, não se verá confrontado com certas provas, mas o peso dos atos realizados contra a lei do amor, uma vez concluída a encarnação, irá retê-lo nos níveis inferiores do mundo astral, habitados por espíritos de semelhante condição à sua, e que, devido à sua falta de harmonia com as leis do amor, se dedicam a machucar-se uns aos outros. O que implica que a vida nesses níveis seja bastante infeliz e cheia de sofrimento para os seus habitantes. E como se consegue que o espírito tome consciência dos danos provocados nos outros? Em algum momento depois do desencarne, o espírito enfrenta a revisão exaustiva dos acontecimentos moralmente mais relevantes da última vida. Durante essa revisão da vida, para cada situação vivida, o espírito não apenas tem consciência do que sentiu nesse momento, mas também, simultaneamente, dos sentimentos e das emoções dos outros seres que receberam as consequências dos seus atos, dando-se conta do bem-estar ou mal-estar deles como se fosse em si mesmo. Qual é exatamente o objetivo dessa revisão? Que o espírito tome consciência da relevância das decisões que tomou na vida a respeito das leis espirituais e a respeito das consequências dos seus atos sobre os outros. Se agiu com amor ou se agiu por egoísmo, com o objetivo de que isso lhe sirva para evoluir. E para que conheça quais são os assuntos a serem resolvidos que enfrentaria nessa encarnação, os que superou e os que ainda aguardam superação, já que as provas das próximas encarnações dependem em grande parte da atuação que se tenha tido nas encarnações anteriores. Parece com o juízo final, não? Mais ou menos, mas sem nenhuma intenção de humilhar ou castigar o espírito, sendo que se efetua para que tome consciência dos seus atos em relação às leis espirituais e em relação aos demais seres da criação. E quem julga se os atos foram ou não corretos? O próprio, com a ajuda de espíritos superiores. Como pode o espírito estar consciente de que seu comportamento foi injusto ou não, se não esteve durante a vida física? Porque recebe a ajuda dos espíritos superiores que lhe fornecem a clareza espiritual e pela sua própria evolução ainda não possui. E julgando a si mesmo, não pode ocorrer que não seja totalmente imparcial? Quer dizer, como evitar que o espírito não haja com favoritismo em relação a si mesmo? Não atua de forma tendenciosa porque o espírito se encontra em estado de clareza espiritual induzida pelos espíritos superiores que mencionei. Nesse estado, observa a realidade como é, de forma totalmente imparcial. E o que acontece depois? O espírito prepara-se para corrigir e superar aquelas atitudes negativas nas próximas encarnações e escolhe, segundo a sua capacidade, aquelas provas que podem servir para corrigi-las. Dependerá do caminho que o espírito quiser escolher. Por um lado, está a reparação lenta, mas mais dilatada no tempo. Por outro lado, existem provas mais difíceis, mas que servem para avançar mais rapidamente. E isso acontece imediatamente? Quero dizer, na vida seguinte o espírito já se vê confrontado com a reparação do que fez na vida anterior? Não necessariamente, porque há muitos espíritos que não mostraram nenhum propósito de correção. E por isso ficaram retidos nas camadas mais baixas do astral inferior. Assim voltam à vida sem ter passado por um processo prévio de reeducação. E ainda que o espírito tenha iniciado o seu processo de melhoria, deve-se ter em conta que, de início, a vontade de se fixar no bem é frágil e não aguenta as provas mais duras. Por isso, o espírito tem a opção de viver encarnações de transição, nas quais não enfrenta o pagamento da sua dívida, mas que lhe servem de preparação para fortalecer a sua vontade de melhoria e a sua perseverança. As encarnações expiatórias propriamente ditas, em que o espírito enfrentará as provas mais fortes, virão quando estiver muito preparado e com uma vontade de melhorar mais firme. Que tipos de provas esperam o espírito endividado? Em geral, sofrer na própria pele circunstâncias semelhantes às que gerou na outra vida,
para tomar consciência do que está e do que não está em harmonia com as leis espirituais e também para trabalhar, para reparar o dano que provocou. Então, teria que dar um exemplo para que eu entenda. Está bem. Imagine um espírito que encarna no século XVIII, numa família branca rica, que possui fazendas e escravos para que trabalhem as terras. Com certeza este espírito não dará conta, já que foi o que os pais lhe ensinaram, que os escravos também são seres que sentem e sofrem como ele e que a escravidão é um ato contra as leis do amor e do livre-arbítrio, já que ninguém tem o direito de se apropriar da vontade de nenhum ser em benefício próprio, seja este material ou de qualquer outro tipo, e menos ainda de um igual a si. Certamente, se perguntar ao espírito do agora jovem patrão se lhe parece certo ter escravos, o mais provável é que ele se ofenda, porque como se pode comparar um sujo e ignorante escravo com um senhor da sua categoria? Circunstância de sujo, ignorante e escravo que ele contribuiu tão ativamente para criar e manter. Já que lhe parece que estas coisas estão certas, então estará de acordo em experimentar a situação a partir do lado oposto, isto é, nascendo na próxima vida como filho ou filha de uma das escravas da sua família, sentindo assim no seu próprio ser o sofrimento que deriva de ser um escravo. Por acaso, se perguntar ao espírito, agora como escravo nesta encarnação, se concorda com a escravidão, não te responderá que a escravidão é desumana e se queixará amargamente da sua má sorte, dizendo: Senhor, que terei feito eu para merecer isto? No fim das contas, não fez mais do que colher o que tinha semeado. Se tirar um bom ensinamento dessa experiência, quando estiver na ocasião de mudar o estado das coisas, por exemplo, voltando a ser o dono da fazenda, talvez se recorde do que aprendeu interiormente na vida anterior e trabalhe pela abolição da escravidão. Devo deduzir deste exemplo que os escravos podem ter sido senhores em outra vida e ter praticado a escravidão? Sim, e os senhores escravos. Um mesmo grupo de espíritos pode ter experimentado essas posições alternadamente numa pluralidade de vidas até que finalmente se deem conta de que a melhor maneira de ver a nossa liberdade respeitada é respeitar a liberdade dos outros em quaisquer circunstâncias. E é assim com tudo. Mas obrigar o espírito a passar pelo mesmo que fez não é equivalente ao olho por olho, dente por dente? Digo desde já que não é um castigo, e sim uma forma de aprendizado. Se alguém julga que atuou de forma justa, não terá nenhum receio em receber aquilo que deu. Pelo contrário, desejará receber a justa recompensa pelas suas boas ações. Por outro lado, se operou com egoísmo, prejudicando os outros, não terá muita vontade de fazer a colheita da sua árvore ruim. Se a intenção da lei fosse castigar o infrator, como uma espécie de vingança, poderíamos considerá-la olho por olho. Porém, o objetivo da lei não é castigar, mas sim promover a evolução do espírito através do experimento pessoal das ações que ele mesmo provoca. Dito de outro modo, a lei da justiça espiritual nos confronta com os nossos próprios atos de maneira que possamos aprender com isso. E não terá, necessária e literalmente, que passar pelas mesmas situações que ele provocou, mas costuma ser a forma mais rápida de aprendizado e a escolhida por muitos espíritos que desejam sair da sua situação de inferioridade espiritual em que se sentem profundamente infelizes. E não existe outro sistema menos drástico para que o espírito possa pagar a sua dívida? Olha, a intensidade das provas depende de quão rápido o espírito em questão queira pagar a sua dívida espiritual e da capacidade que tem para poder superá-la. Apenas quando o espírito estiver preparado para a superar, a prova lhe é apresentada. Como se fosse um empréstimo bancário, mas sem juros ao espírito que quer evoluir, mas está endividado karmicamente, são apresentadas várias opções para a extinção e pagamento da dívida. E é decisão do mesmo a escolha de um caminho ou outro. Pode-se tentar liquidar em menos tempo,
mas em prestações mais altas ou em mais tempo e prestações mais baixas. Os guias espirituais costumam recomendar a segunda opção, ou seja, pagar a dívida em prestações mais cômodas, ainda que deste modo o espírito precise de maior número de encarnações para a pagar. Contudo, os espíritos costumam ter pressa em querer abandonar o estado de sofrimento em que se encontram pelo peso dos danos provocados e têm tendência a escolher as provas mais intensas que os ajudam a eliminar karma rapidamente. Em qualquer caso, o espírito deve consentir em confrontar-se com ela e é preparado para que possa superá-la com êxito.